Boa noite a todos os nossos amigos, colegas, magistrados. Recebi hoje aqui várias mensagens de magistrados que vão seguir, vão acompanhar essa nossa conversa, esse nosso bate-papo, né, que já está virando uma tradição das quartas-feiras. Eu quero dar boa noite a todos e dizer que estou realmente emocionado, feliz, né, de poder, mesmo à distância, reencontrar uma grande amiga da advocacia. A ministra Carmen Lúcia, além de jurista, professora, de um símbolo também da luta, da liderança das mulheres na sociedade brasileira. Para quem não sabe, a ministra Carmen Lúcia já foi procuradora-geral do Estado de Minas Gerais, né, que é um país, como diz o nosso amigo comum Antônio Fabrício, é maior do que a França, e tem uma carreira de enorme sucesso na academia, como autora de livros, como jurista do campo de direito constitucional. E essa carreira levou a ministra Carmen Lúcia, para a alegria de todos nós, a uma das cadeiras do Supremo Tribunal Federal, a segunda mulher a ocupar uma cadeira no Supremo Tribunal Federal, a primeira mulher a presidir o Tribunal Superior Eleitoral, a segunda mulher a presidir o Supremo Tribunal Federal. Eu lembro, ministro, eu estava olhando aqui, a senhora, no domingo, eu quero começar parabenizando. Se eu não errei na conta, a senhora completa 15 anos de Supremo Tribunal Federal. E quero aqui, em nome da advocacia brasileira, já abrir essa nossa conversa lhe dando parabéns por essa linda trajetória em julgados tão importantes, em posicionamentos tão importantes. Mas tem um tema que eu sempre que lhe convido, e vou passar a palavra à senhora, porque é isso que importa, é ouvi-la, eu sempre começo por esse tema e eu já dei uma dica indireta aqui, que é a luta da mulher por espaço na nossa sociedade. Eu não sei se a senhora sabe, ministro, mas eu estou aí perto de me despedir da OAB, da presidência da OAB, após de 15 anos de duros trabalhos, não sei se relevantes, mas duros foram de trabalho pela OAB, e nós conseguimos agora, recentemente, aprovar, com uma luta muito grande das mulheres, com o nosso apoio, a paridade total nas nossas chapas na eleição de novembro. E eu queria começar aqui falando, primeiro lhe dando boas-vindas, que a senhora possa fazer as suas primeiras considerações, mas falando um pouco também, já levantando essa primeira questão, dessa luta das mulheres na sociedade brasileira. Será que já avançamos muito? O que falta avançar? Boa noite, presidente. Boa noite a todos os que estiverem assistindo essa nossa prosa, que o senhor chama de Papo em Ordem. O senhor me lembrou agora uma coisa muito especial, que há 15 anos atrás, e eu não me lembrava realmente, os 3 dias que antecederam o dia em que eu fui indicada pelo presidente, eu estava na Ordem dos Advogados, no Conselho Federal, porque tínhamos uma reunião. E o presidente Busato, então, disse: olha, o Márcio está dizendo, referindo-se ao ministro Márcio Tomás Bastos, do seu nome, e eu dizia: olha, eu vou continuar trabalhando normalmente, para casa normalmente, sei até em que hotel, consigo até me lembrar, e eu saí do Conselho Federal e fui para o hotel porque tinha um trabalho da Procuradoria do Estado de Minas, quando o ministro Márcio Tomás Bastos me disse que era para antecipar uma reunião, que o presidente ia viajar e queria conversar comigo. E realmente causou surpresa naquela data, porque o presidente ia viajar e não estava programado a conversa, e ele, então, depois de uma conversa, o presidente Lula me indicou para o Supremo. Mas os 3 dias que antecederam, eu já estava em Brasília, na Ordem dos Advogados, o tempo todo. Saí para o hotel para fazer um trabalho de advocacia, e agora me lembrei, quando o senhor falou, e lá se foram 15 anos, foram 15 anos do senhor de trabalhos na Ordem dos Advogados, e para mim também, 15 anos. Como o senhor disse, para mim, a Ordem dos Advogados, em que pese ter todo o cuidado sempre ao falar disso, porque me tornei uma juíza e todos os advogados brasileiros sabem como me comporto, tenho certeza que sabem, mas a Ordem dos Advogados é quase a minha casa num sentido de aconchego espiritual, de aconchego sentimental mesmo. A Ordem dos Advogados representa, para quem foi como eu, 30 anos advogado e durante tanto tempo, tendo tido a honra, a possibilidade de trabalhar com grandes nomes, Seabra Fagundes, o ministro Evandro Lins, o próprio ministro Márcio Tomás Bastos, Marcelo Lavener, que depois me levou para as comissões, e na Comissão de Estudos Constitucionais, professor Zé Afonso da Silva, professor Paulo Bonavides.
que formaram, e, portanto, eu sou muito do que eu sou o que a Ordem dos Advogados do Brasil fez para mim e fez por mim. E, portanto, sou um pouco resultado para o bem e para o mal. O que a gente trabalha, a profissão se torna uma segunda pele. Esta minha pele foi feita dentro da Ordem dos Advogados do Brasil. Então, eu me sinto muitíssimo grata e honrada sempre presente quando recebo convites para uma prosa como essa aqui entre nós. Quanto à questão das mulheres, esta é uma longa e árdua luta. Eu sei que todo mundo tem a sua luta, cada pessoa tem as suas dores e as suas alegrias, mas acho que nós, mulheres, não merecíamos estar ainda na condição que estamos na sociedade brasileira. Esta pandemia, presidente, mostrou como somos uma sociedade violenta e violenta com os mais vulneráveis, com as mulheres, com os negros, com os gays, com os deficientes, aqueles que têm qualquer possibilidade de ter os mesmos direitos na Constituição e nas leis, mas que não Tivemos um têm... pequeno problema aqui. Vamos aguardar o retorno do sinal. Ouço Vossa Excelência, só a imagem que está congelada. Me vê, presidente? Bem, então, como dizia, a luta das mulheres é uma luta difícil, porque somos uma sociedade na qual não somos silenciosas, fomos silenciadas historicamente, e por isso mesmo os avanços se fazem de maneira muito lenta, e, como dizia, nesta pandemia, ficou escancarada que a violência contra a mulher, por exemplo, no ambiente doméstico, é muito maior do que se pode imaginar, especialmente quando chegamos a um patamar civilizatório e constitucional que impõe uma igualdade expressa de direitos, deveres e responsabilidades entre homens e mulheres. Por isso mesmo é que a luta das mulheres se põe, e somos também muito gratas pelo presidente Felipe Santa Cruz ter conseguido chegar até a paridade de homens e mulheres na próxima eleição, para os cargos da Ordem dos Advogados do Brasil, porque isto representa um exemplo, um modelo que pode ser seguida por outras instituições, que precisa de ser seguida, porque há que haver uma superação não apenas jurídico-formal, mas cultural na sociedade brasileira, para que a gente tenha efetivamente a igualdade de direitos de todos, porque se temos o direito de ser diferente nas escolhas de vida, e todas as pessoas têm, não é possível que a violência se ponha, por exemplo, contra a mulher, pela circunstância de ela ser o que ela é. Aquilo que é da nossa essência, que nos marca, é que atrai a violência contra nós, é que nos vulnera. E por isso mesmo não há como a gente continuar num espaço de vulnerabilidade, de menoscabo, de agressões permanentes contra nós, e eu não estou falando apenas de agressões físicas, mas também de agressões físicas, agressões econômicas, a desigualdade, o preconceito que continua estampado em todas as conformações sociais, empresariais e também estatais. E por isso é que a Ordem dos Advogados, ao estabelecer esta paridade para a concorrência que se estabelecerá no processo eleitoral da Ordem, dá um passo ou alguns passos adiante nesta possibilidade, então, que nós temos para que haja uma mudança, haja um olhar diferente da sociedade em relação à questão da mulher. Lamentavelmente, em que pese
na Constituição brasileira, não apenas se ter o princípio da igualdade como mais vezes repetido expressamente, mas a chaga social da desigualdade, do preconceito, gerado por todas as formas de discriminação, continua campeando em todas as plagas brasileiras. E, por isso mesmo, a questão da mulher não é diferente, há muito ainda que andar, há um longo caminho a percorrer na conquista da efetividade jurídica e social dos direitos fundamentais, um dos quais é exatamente do de ser tratado igualmente na nossa dignidade, e por isso mesmo é que nós temos ainda algo a ser conquistado, que é ter socialmente aquilo que juridicamente nós já temos, o direito de sermos tratadas igualmente, de termos os nossos direitos, de termos iguais oportunidades de participação na vida social, na vida familiar, na vida profissional. E então, aí sim, eu acho que nós teremos uma Constituição não apenas formal, mas a Constituição de toda a sociedade que fará valer os nossos direitos. Ministra, desculpa, tive um pequeno probleminha técnico aqui, caiu minha internet, não perdi para minha infelicidade, perdi uma parte da Não, de jeito nenhum, presidente. Acabei de sair de uma sessão do Supremo onde isso aconteceu com um dos ministros, primeiro, o ministro relator, e depois com o Procurador-Geral da República. Também a mesma situação. Acontece, são os tempos que vivemos. Estamos aprendendo, né, ministra? Ministra, tem um tema que eu confesso à senhora que eu nunca esperei que eu, como presidente da Ordem, fosse 2 vezes ao plenário, Vossa Excelência estava lá, a senhora estava lá, para defender a democracia e as instituições. No seu discurso de posse, a senhora já falava em pacificação, transição, uma transição rumo à pacificação, em construções de ponte, que, de certa forma, virou, para todos nós, na Ordem dos Advogados, também um discurso muito sólido, ser a entidade uma construtora de pontes numa sociedade cada vez mais dividida. Como a senhora vê o papel do Supremo? Eu acho que, nos últimos anos, o meu entendimento foi muito relevante o papel do Supremo na garantia institucional do nosso país, na garantia da democracia, do Estado Democrático de Direito. Mas como a senhora vê esses nossos tempos tão polarizados e esses ataques, né, que impensáveis para todos nós, à própria democracia? Presidente, em primeiro lugar, eu acho que era mesmo impensável, por exemplo, para mim, que fui aluna numa faculdade de Direito, correndo nas avenidas com medo de ser atacada pela só condição de livremente poder me expor, que fui votar pela primeira vez, não aos 18 anos, porque nas capitais e para governadores, nem se dirá para presidente, a gente não votava quando eu tirei meu título. Então, a gente imaginava que quando tivemos a década de 80, que foi uma década exuberante de deslumbramento com a liberdade reconquistada, com o Estado no qual o direito prevalecesse para governantes e governados igualmente, como é próprio do Estado de Direito, e no qual a ideia de justiça, que se forma por consenso no grupo social, efetivamente prevalecesse no benefício de todos. Nós não pensávamos que nós teríamos que ainda voltar a este assunto nos diálogos sociais. Sabe, presidente, quando eu era menina, a minha mãe falava muito, fala baixo que as paredes têm ouvidos. Nós morávamos com parede meia, eram casas ainda no interior, e eu digo isso quando eu era menina mesmo. Hoje, eu falo para os meus sobrinhos, com os sobrinhos netos, fala alto que as paredes não têm ouvidos. O outro não tem ouvido. As pessoas gritam. Quer dizer, a democracia é um espaço permanente de diálogo na vida. A gente, numa família, você tem pessoas diferentes, mas eles dialogam. O autoritarismo é o monólogo, é a ausência de conversa, de comunicação. A comunicação significa ser com o outro, e não ser único, mas ser em comum. Nós estamos num momento em que as pessoas parecem que assumiram um discurso não apenas autoritário, pior ainda quando se tratam de nós todos servidores públicos.
o senhor fala no papel do Supremo, eu falo no papel da comunidade jurídica, porque nós lutamos muito, a Ordem dos Advogados tem uma história de luta pela democracia, de luta para restabelecer o Estado de Direito. Eu não quero imaginar que esta permanente luta, e o Jhering dizia isso, o direito é luta permanente, mas é uma luta pelo qual a gente imaginava que, chegado a um patamar civilizatório constitucional, nós agora iríamos cuidar da efetividade jurídica e social dos direitos, e não mais de ficar preocupados em ter que abordar temas já ultrapassados. Mas a sociedade talvez precise de cada vez mais deste diálogo no qual a comunidade jurídica exerce um papel fundamental, para dizer que, mesmo tendo uma minoria que pode funcionar, e o papel do Supremo, como é contramajoritário, várias vezes é alvo dos ataques, como o senhor bem lembrou aí, que são ataques antidemocráticos, porque as instituições foram estruturadas constitucionalmente para garantir a democracia, e é preciso que cada cidadão pense, o servidor público, que somos nós, que estamos nos cargos públicos, que somos isso, servidores de todos. Não somos servidores de uns, não somos servidores dos que pensam como nós. Aliás, eu acho que quem pensa só em quem pensa igual deve ser uma pessoa infeliz, porque o pensar diferente é que nos abre, né, presidente? Ou para você reafirmar o que você pensa, ou para te convencer que há outras formas de pensar que são mais acertadas. A vida é isso, a vida é plural. A vida monotemática deve ser muito chata. Nós do direito sabemos disso, que desde a faculdade nos põe como centro de tudo contraditório. A contradição não é inimizade, o contraditório não é animosidade, é apenas isso, divergência. As divergências convergem para um resultado comum, que é aquele que, na democracia, garante a liberdade de todas. A minha, de pensar de um jeito, enquanto o senhor pensa de outro, mas nós podemos ser amigos divergindo. Nós podemos ser um povo amigo, no sentido melhor, de um povo que forma consensos, sem que se imponha isso. É para isso que a Constituição garante a liberdade. E eu nem acho que a liberdade, o direito de liberdade está desenhado constitucionalmente, com seus contornos, com seus limites, mas a liberdade é quase um sentimento do ser humano. É muito mais do que um direito, é o pressuposto necessário para o exercício dos direitos de todos. Não há possibilidade de um ser humano viver sem liberdade. Se o senhor fizer um levantamento, ou qualquer cidadão brasileiro fizer um levantamento, o tempo de vida de, por exemplo, um preso, e não pelas condições tenebrosas, trágicas das penitenciárias brasileiras, mas pelo fato de não ter liberdade, ele vive menos. O ser humano não consegue viver sem liberdade, e o único regime que garante a liberdade é a democracia. Portanto, é voltar-se contra si mesmo. A democracia permite que, para usar uma expressão do Bobbio, no jogo democrático, você quer convencer o outro e vencer o espaço para apresentar um projeto de governo. No autoritarismo, você quer acabar com o outro, porque você não sabe jogar, porque você não tem confiança em você mesmo. Eu sempre acho que o autoritarismo, todas as formas de tiranias, são regimes de pessoas fracas, inseguras e muito, muito tristes. Porque a pessoa que gosta de vida gosta de ser livre para viver. E quem gosta da liberdade tem o compromisso democrático, que não é nem só no Estado, é também no Estado, porque, no caso brasileiro, nós fomos constituídos desde o artigo 1º da Constituição, e este é o estatuto jurídico do projeto político do Brasil, em Estado democrático de direito. O senhor é muito jovem, mas quando foi promulgada a Constituição, em 5 de outubro de 88, falou-se muito que o único profissional mencionado na Constituição Federal é o advogado, porque os outros são mencionados como servidores públicos, o professor, o médico mesmo e tudo mais. E o advogado, pelo artigo 134, é mencionado, 133 é mencionado expressamente. Depois, no 132, advocacia pública, 134, defensoria. No entanto,
Na época, quando saiu isso, a gente explicava. É que, quando a Constituição afirma no artigo 1º que a República Federativa do Brasil constitui-se em Estado democrático de direito, o Estado fica obrigado a observar o direito e o profissional tecnicamente preparado para garantir o Estado de Direito ganha esse relevo. Não é porque se queira ou não, porque se goste ou não, porque se é ou não advogado. É que eu preciso do direito para ter a convicção e a segurança de que a minha vida não vai ser um susto permanente. Eu sei o que eu posso esperar do meu vizinho e do Estado brasileiro, da pessoa que transita na rua e do Estado juiz. Portanto, não há como você viver sem medo, senão na democracia. A democracia é um espaço que constrói uma liberdade com confiança que nos dá algum sossego nessa vida desassossegada. Eu não esperava que, no século XXI, nós fôssemos viver de novo preocupados, não com as instituições, mas preocupados em ter que nos ocupar de novo com lutas que já tinham sido ultrapassadas. Por isso, eu acho que esse diálogo que nós tínhamos na década de 80, nós precisamos de restabelecê-lo com igual envergadura, até para demonstrar a esses que, por qualquer motivo que eu não sou capaz de alcançar, ainda cogitam de ditadura, de não democracia, de qualquer forma de comprometimento dessa Constituição, que não pode acontecer e que não acontecerá, porque nos constituímos em termos muito claros na Constituição brasileira, e há juízes para fazerem valer, e advogados comprometidos para também fazerem com que prevaleçam essas normas que nós tão duramente conquistamos, para que não haja o que Ulisses Guimarães afirmou em 5 de outubro, que traidor da Constituição é traidor da pátria. Eu não quero acreditar que haja traidores da pátria. Acho que se há cidadãos que ainda cogitam de algo que não seja democracia, é preciso que a gente tenha esse diálogo apenas para explicitar que a vida deles também está em jogo, porque numa tirania só sobrevivem aqueles que não pensam. Não é nem que não pensam no outro, que não pensam, porque o pensar exige esse espaço de liberdade. Ministra, o Supremo tem sido um guardião, um muro de arrimo, um muro de contenção em decisões difíceis, né? Por exemplo, a ordem foi, perante o Supremo, garantir a lei de acesso à informação no início dessa pandemia, o Supremo garantiu a lei de acesso à informação, o Supremo garantiu a competência concorrente de estados e municípios, também numa ação da ordem. Eu imagino que teria sido o combate a essa pandemia sem essa competência dos estados e municípios. Não estaríamos nem no estágio de vacinação que os nossos institutos, como o Butantan, à frente. Hoje o Butantan entregou, chegou a 50 milhões de doses. A senhora já vacinou? Perdoe a liberdade. Eu vacinei, eu já vacinei. Que bom. Então, e é necessário, que é alguma coisa que nós temos, no caso brasileiro, uma longa experiência. Revolta da vacina foi em 1902, no governo Rodrigues Alves, em 1904. Quer dizer, a medicina de evidência está aí, o Brasil é capaz de produzir conhecimento. Nós não temos que ser, inclusive, sempre um Estado, uma sociedade a reboque de outras. Nós temos que aprender que nós podemos ser matriz. Eu sempre lembro, presidente, que na arte, e a arte é a salvação do ser humano, né? Eu não vejo salvação para o ser humano fora da arte, nós somos matriz. Você vê que João Gilberto é do Japão, a Índia é lembrado. Nós temos pessoas como um Caetano Veloso, como um Chico Buarque, como, antes disso, no século passado, Noel Rosa. Nós somos matriz, nós podemos ser matriz também no conhecimento. Nós podemos produzir cultura, e o que é preciso é que se deem condições para que o brasileiro possa cumprir esta vocação. Portanto, acanhar as nossas condições, e num processo como esse da pandemia,
com cientistas como nós temos, com instituições como nós temos, não tem o menor sentido. E, realmente, nós estamos de luto pelo 500.000, quase, que já chegamos de brasileiros formalmente notificados. Imagino os que não foram. Ministra, e é muito importante essa sua declaração. Hoje eu vi um número que eu fiquei muito feliz. Nós já chegamos a ter 28% dos brasileiros que não queriam se vacinar. Hoje esse número está em aproximadamente 8%. É uma evolução muito importante. Parte dessa evolução, e era esse tema, eu estou falando com uma grande mineira, não tem jeito de não falar de liberdade, né? Outro nome de Minas. O nome de Minas é o tema que, para a senhora, eu sei que é muito relevante, para a OAB é muito relevante, para a advocacia é muito relevante, mas eu quero aqui falar para a ministra Carmen, agora não sei se minha internet deu problema de novo, a senhora está me ouvindo? Não, mas estou ouvindo perfeitamente. Estou ouvindo e vendo o senhor perfeitamente, presidente. Voltei. Então, minha pergunta é sobre liberdade. É sobre liberdade. É um confronto, né, uma dualidade desses tempos. As fake news, a utilização desse espaço maravilhoso que é a rede social para fragmentação, né, e para espalhar a mentira, versus a liberdade de imprensa, de expressão. Quanto, né, o cala-boca já morreu, ministra. Como que nós tratamos essa dualidade dos que querem, utilizam a liberdade para destruir a própria liberdade? Presidente, estou até terminando um trabalhinho sobre este tema, porque eu acho que nós sempre caminhamos falando em liberdade de expressão, como o senhor acaba de mencionar. Mas há que se entender isto. O que o direito protege, e que a grande luta do ser humano, é a expressão como manifestação da liberdade. Então, nós falamos em liberdade de expressão. A expressão como manifestação da liberdade continua como um núcleo central para a democracia, para a informação, para a formação. Portanto, não há nenhuma, na minha compreensão, nenhuma incompatibilidade entre isso e, por exemplo, as fake news, porque a expressão como manifestação da liberdade continua guardada integralmente e é essencial para a democracia e para a convivência de todos nós. Mas a expressão pode não ser uma manifestação da liberdade. Do mesmo jeito que, de uma forma muito prosaica, eu diria, uma faca na mesa do almoço do senhor é apenas um instrumento que faz com que o senhor possa se alimentar junto com a sua família sem que precise de tocar com a mão, como era antigamente. É só um instrumento de que se vale para que tenha um comportamento socialmente hoje condizente com a nossa cultura. A faca não é nada. Mas a faca pode ser um instrumento de um crime. A expressão, como manifestação da liberdade, está guardada e garantida no direito. A expressão, quando é ameaça, quando é injúria, quando é desinformação, ela não está amparada pela liberdade. Como a faca na sua mesa, que a sua esposa não vai dizer, olha, não usa essa faca não, porque nosso menino não entende ainda, mas nós vamos ensinar ele como usar. Ele não vai se cortar. Nenhum de nós se corta com a faca na mesa. Diferente daquele que se vale da faca como uma arma, por exemplo, para cortar o outro, para machucar o outro. É a mesma coisa. A expressão como manifestação da liberdade está garantida. O que nós temos de grave para ser trabalhado agora? No direito, para fazer valer na sociedade. Uma realidade nova das mídias, que os senhores chamam de mídias sociais, que foram criadas para dar voz a todo mundo, mas que, em grande parte, se tornaram em mídias antissociais e que restabeleceram práticas, não de 30 anos atrás, de 50 anos atrás, práticas incivilizadas. Por exemplo, se tem hoje, nos últimos tempos, o chamado cancelamento. O que é o cancelamento? Um apedrejamento virtual.
Se você pegar que o apedrejamento é uma realidade que nós do direito, nós, no Brasil, nem nunca pensamos nisso, porque das formas bárbaras, e é isso, a barbárie, nós nem aceitamos uma coisa dessa no pensamento. No entanto, como nós não estamos presentes um com o outro, pessoas que receberam instrução, passaram por uma faculdade, que exercem cargos, inclusive, se valem de não apenas do cancelamento, mas de aviltamento, de calúnias, de injúrias, como se as tripas lhe saíssem pela boca, só que é uma boca virtual. E quando a gente comenta isso, por exemplo, com o pai ou com a mãe de alguém que escreveu algo na internet que ele nem imagina, eles ficam pasmos. Mas ele não é isso, dentro de casa ele não faz isso. É como se as pessoas tivessem tido o direito de pôr seus monstros com um tecladozinho onde ele pode tudo e não tem limite. Então, o que nós temos, isso, e que vai influenciar o ano que vem, é um ano eleitoral, é exatamente como lidar com isso no direito, mas segundo o direito. Nós não vamos restabelecer em nenhum momento, nem permitir marcos incivilizatórios. Nós vamos manter a toada e a caminhada no rumo de um aperfeiçoamento de marcos civilizatórios. A tecnologia não pode ter acabado, endemoniado o ser humano. É o contrário. O ser humano é que tem que dominar as máquinas. Se ele se torna um escravo dessas máquinas para deixar vazar aquilo que ele tem de irracional, nós nos tornamos, de novo, feras em plena selva. Não é, as feras não obedecem a direitos, nós é que temos que impor limites. Então, eu acho que o limite das mídias, que são antissociais, que fazem com que pessoas fiquem plantadas dentro de casa e, às vezes, dando toda forma de imaginação e de compreensão até aos temas mais deletérios. Não há algo de humanidade nisso, há muito de desumanidade nisso. Por isso, eu acho que é preciso que a gente reveja um pouco esses conceitos, incluído aí o de liberdade de expressão. A expressão livre continua sendo no mesmo sentido que eu sempre acreditei. Cala a boca já morreu. Mas eu não vou me calar no que há do meu humano. E não quero que o outro se cale, não quero amordaçar ninguém. Mas a voz continua sendo a do humano. Portanto, quando a expressão é o gruído de alguém com raiva, com ódio, impensado, irracional, e se constitui aquela palavra num crime que calunia, num crime que injuria, num crime que torna a indignidade do outro algo que se põe publicamente como se fosse uma verdade, o que nós estamos fazendo é destroçando todas as formas de liberdade, não garantindo liberdade de expressão. Acho que é neste caminho que nós reconstruímos os conceitos, incluídos esses da liberdade. Eu acho as tecnologias muito apropriadas, como o senhor diz, estamos conversando. Não estaríamos nesse tempo de pandemia, imagina as consequências, inclusive mentais, psicológicas, para pessoas que precisaram de se isolar, como nós precisamos de nos distanciar. Mas, claro, tem o lado cruel se a gente não dominar essas máquinas e nos deixarmos dominados por elas e nos tornarmos solitários e não solidários, como precisamos ser. Ministra, falando em tecnologia, mas aí é aplicada à nossa área, ao nosso dia a dia, ao nosso cotidiano, desde o início dessa pandemia, e eu me orgulho muito disso, a Ordem tem dialogado muito com o Judiciário, com o CNJ, com o Supremo, nós buscamos soluções. Eu não vou esquecer nunca o dia que o ministro Toffoli ligou para mim e o que faríamos naquele primeiro momento, né? Suspender os prazos, mas fizemos um acordo. Olha, no final de abril voltamos com processo, com os prazos eletrônicos, processo virtual, e assim foi feito. Acho que foi um marco, né? O Poder Judiciário brasileiro, com todas as dificuldades, seguiu trabalhando. Hoje, ministra, eu tive uma tarde interessantíssima, eu tinha que sustentar um processo no TRT do Rio de Janeiro e acompanhar a pauta do Supremo, era o terceiro processo da pauta que era do interesse da OAB, e eu, com uma tela, ficava aguardando o meu julgamento e pude ver
no Rio de Janeiro, que muitos jovens e advogados e colegas do Estado todo estão sustentando no tribunal, o que era algo raro há pouco tempo, porque poucos tinham as condições de estar no tribunal durante a tarde e não atendendo um cliente ou não fazendo determinada tarefa. Então, é democratizante, ao mesmo tempo tem um desafio para todos nós. A senhora, por exemplo, que sempre foi muito preocupada com a situação da carcerária, as audiências de custódia, como serão as audiências, né, de instrução. Como a senhora vê essa transição, mais ou menos, a fórceps que nós vivemos nos últimos meses e esse novo, por exemplo, no Supremo, o plenário virtual, como a senhora vê esse novo momento? Eu acho que não tem retorno, viu? A primeira impressão que me dá é que essa tecnologia estava disponibilizada, mas, por exemplo, há um mês atrás, ou no máximo 2, acho que menos do que 2 meses, um grande advogado, porque tenho uma enorme admiração, que é dono de uma banca conhecida, como algumas são mais que outras, normal, e há muitos anos, ele, talvez uns 4 ou 5 anos, que ele não despachava diretamente comigo. Ele tinha alguém do escritório, um advogado, um colega dele, jovem, que era correspondente em Brasília e que ia até lá. E dessa vez ele fez audiência, eu comentei, mas, professor, há quanto tempo? Ele disse, pois é, porque eu não tenho mais idade para tomar um avião, acordar cedíssimo, enfrentar um trânsito, chegar em Congonhas de manhã, esperar 2 horas naquelas salas de espera, né, superlotadas, chegar em Brasília, 2 horas de voo quase, chega em Brasília, espera para chegar ao Supremo, para ficar não sei quanto tempo ali esperando, para depois conversar com a senhora 15 minutos. Então, realmente, a gente tinha um advogado correspondente. Mas agora, por força das contingências, eu tive que aprender isso da tecnologia. E agora, realmente, eu que faço as audiências. Isso não tem retorno. A minha impressão é que isso que o senhor falou, o advogado jovem, ou mesmo um advogado, né, que tenha muitas causas, ele não tem como correr de um lugar para o outro e tal. Agora, ele faz isso com uma arrumação que ele dê na sua agenda, ele consegue cumprir o que ele precisava. Eu acho que isso não tem retorno. Eu acho que a comunidade jurídica mudou. Mudaram os tribunais, uma parte volta ao que agora foi rotulado de presencial, que antes não tinha rótulo, mas não volta tudo, porque o trabalho à distância já se mostrou muitíssimo eficiente. Nós temos julgado mais, com mais frequência, nós vamos ter que repensar muitas coisas, a parte administrativa incluída aí, mas eu acho que, como dinâmica, advogado, Ministério Público, principalmente advogado e juiz, eu acho que mudou e que não há um retorno. Eu acho que andamos muito, mostramos que essa é uma possibilidade de fazer. Fico vendo, presidente, assim, várias vezes o advogado comparece com o cliente, porque ele não ia vir do interior de Minas ou de Natal a Brasília. Então, o advogado que comparecia e contava. Agora, o cliente vai ao escritório, e aí ele conta o caso várias vezes, e para nós é super interessante. Então, eu acho que essa mudança não tem retorno. Eu acho que foi um desafio, sim, mas o Supremo hoje, por exemplo, tem um acervo, um dos menores da sua história, porque nós temos o plenário virtual, este não vai mudar, porque ele já vinha desde a gestão do ministro Lewandowski, passou pela minha, pela do Toffoli, e agora pelo ministro Fux, e nós estamos ampliando no sentido, inclusive, de prazos, liminares, que a gente precisava de como é que refaz a audiência. Não, agora, a pauta do próximo plenário, não, agora a gente pode colocar, como a semana passada eu pedi, que em 24 horas fizesse uma extraordinária, pelo plenário virtual pode. O advogado pode fazer a sustentação, e nós assistimos todos, porque quando há uma sustentação oral do advogado, eu só abro as peças do processo se eu assistir antes, senão ele não abre. Então,
enquanto a gente tinha, eu que fiz sustentações orais como advogada, em tribunais maiores, Tribunal de Justiça. Então, às vezes, um desembargador saiu, o outro. Agora, não. O advogado pode ter a segurança que os 11 ministros do Supremo têm que ver a sustentação, porque senão o processo não abre. E isso é uma diferença, esse é um diferencial. E eu acho que este não tem retorno. Eu acho que o que talvez acontecesse mesmo, daqui a 5 ou 10 anos, foi antecipado por uma contingência, mas que agora as pessoas se acomodam. E eu acho que é isso que está acontecendo. E este eu acho que é uma coisa boa, porque o grande problema sempre foi a morosidade, né? E eu me lembro que a primeira conferência que eu assisti como estudante, presidente, foi do então ministro do Supremo, Aliomar Balieiro, sobre quem eu lembrava também uma frase há pouco tempo. E qual o tema, em 73, 74, não sei? A morosidade, o problema da morosidade do Poder Judiciário. A gente hoje vê que é uma questão permanente. Quem está ganhando, a parte que está ganhando, quer que acabe depressa. A parte que está perdendo é igual um jogo de futebol. 3 minutos a mais de prorrogação, juiz ladrão, por que não deu? Né? No estádio é essa terminologia. Né? Não me deu os 3 minutos. E no processo judicial é assim. Porque a juíza negou segmento ao agravo, não deu a prorrogação. Então, no processo, quem está ganhando é da regra do jogo. Ele quer acabar depressa. Quem está perdendo quer prorrogar. E é isso. Então, nós temos de cumprir as normas processuais, porque é a garantia de que tem que ter, como eu sempre digo, iniciativa e acabativa. Os processos têm que acabar. Isto ficou mais rápido no mundo, que é muito mais veloz mesmo. Então, eu acho que tivemos uma mudança que eu acho que veio e vai ficar, independente de pandemia. Eu, como a senhora, vejo de forma otimista. Acho que é uma mudança Também, que podemos ganhar. Eu acho que democratiza, inclusive, a advocacia, porque agora o advogado de Spinoza fala do mesmo jeito que o advogado de Brasília com o ministro do Supremo. Ele entra no pedido de audiência que está estampado no site e no gabinete de cada um de nós, pede audiência, diz qual é o assunto, isto fica registrado publicamente, todo mundo sabe, e ele fala comigo na ordem que foi estabelecida e possível pelo gabinete, tanto quanto o advogado de Brasília. Essa é uma mudança muito boa para um país que é um continente como o nosso. Imagina, o advogado do interior do Amazonas fala com o ministro do Supremo, e até, como sempre, a gente fala, e é mais fácil falar, às vezes, com o ministro do Supremo do que o juiz da comarca, porque nós temos essa estrutura hoje, né? E essa é uma democratização da comunidade jurídica, né? E eu acho que ela é bem-vinda. Nós vamos ter, claro, né, ministra, que aprimorar alguns desses instrumentos, por exemplo. Muito. E essa aqui vem Mas eu botar. É no andar que as abóboras se ajeitam. É isso, não tem jeito, não dá para. Agora, né, carroça sai porque o rio vai encher. Saímos, agora nós vamos nos acomodar. É isso. Essa aqui vem, por exemplo, eu estarei com o ministro Fux discutindo o balcão virtual. Nós também temos que discutir essa presença, principalmente do magistrado de primeira instância. Nas comarcas, a Constituição não foi revogada. Na comarca, né? Então, que esses instrumentos sejam instrumentos para ganho, né, para o avanço da produtividade. Mais uma coisa, viu, presidente, se o senhor me permite, uma coisa que me preocupa. O senhor sabe que alguns países têm discutido e têm rejeitado, o que eu também, até aqui, não me sensibiliza, o chamado juiz robô, que a França chama e que a Europa, em geral, chama. Nós não podemos perder de vista 2 coisas. Primeiro, o direito é humano. O princípio mais importante que nós temos é o da dignidade humana. Um juiz, numa comarca de interior, ele quase que corporifica a ideia de justiça. E, portanto, a Constituição se mantém íntegra, ela não foi revogada, tem que estar na comarca. Na pandemia, tem sim
de se distanciar, tem que guardar todos os protocolos. Na comarca, não é isso? É preciso que a gente resolva isso. As audiências são feitas à distância e têm que ser feitas, as audiências de custódia têm que ser feitas, o advogado precisa de despachar com o juiz, esteja onde estiver, em que condições for, mas eu fui advogada há 30 anos. Não é possível algumas coisas, por mais que você escreva, quando você realça aquilo numa conversa de 5 minutos, o juiz, às vezes, fica mais alerta para aquilo. Não é que o juiz deixe de ler, não é isso, né? Então, eu acho que, quando a Europa discute e nega o juiz robô, eu também nego. Eu acho que o algoritmo é ótimo para distribuição, para vincular processos que têm o mesmo tema, para não ter decisões conflitantes de comarcas diferentes, ou mesmo no órgão colegiado. Mas o julgamento é de um ser humano. Nós conquistamos o direito de sermos julgados por iguais, e não, robô não é igual a mim, não. Robô não tem alma. Concordo, ministra. Ministra, falando do futuro, né, mais um desafio aqui que eu tenho pensado muito. Esse fim de semana nós tivemos o exame de ordem, ministra, um exame muito aguardado por conta da pandemia. Eu sei, eu sou professora do 10º período da PUC Minas. O senhor pode imaginar o trabalho que o senhor me deu. Eu fico tão angustiado, milhares de jovens, minhas redes sociais tomadas do que é natural, de insatisfação, essa questão, aquela questão. É tão difícil fazer um exame desse, mas às vezes eu me pergunto se no fundo disso tudo também não tem uma falta de planejamento do ensino nacional. Nós temos quase 1 milhão de alunos em sala de aula, e eu quero perguntar agora para a professora Carmen Lúcia, né? 1 milhão de alunos, esse mundo em transformação tão rápido. O que a senhora pensa como professora, ou acha como professora, que nós poderíamos mudar nesse ensino do direito? Eu falo, nós temos o maior número de advogados do mundo, né? 1.300.000 advogados, e com tanta transformação, às vezes eu me pergunto se nós teremos como comportar nesse nosso mercado todos, né? E se todos têm verdadeiramente oportunidade. É muito mais uma indagação, uma angústia que ocorre nas últimas 24 horas do que qualquer outra coisa. Presidente, eu tenho falado muito sobre isso. Eu acho e faço a minha reflexão no sentido de que nós, faculdades, temos de mudar. O primeiro ensino que nós vamos ter que nos empenhar cada vez mais é no que a ONU falava no final do século passado para este século: aprender a aprender. Porque a aprendizagem do direito é permanente mesmo, mas agora a velocidade é muito maior. Segundo, nós reclamamos do excesso de recursos, nós todos, cidadãos brasileiros, a imprensa, a comunidade jurídica mesmo, o advogado que acha que o outro está protelando o final do processo, a parte contrária. E aí eu sempre pergunto, mas nós ensinamos nas faculdades de Direito, pelo menos um semestre dos 5, um é de recurso. Você ensina o aluno a recorrer, e depois reclama quando ele vira advogado a recorrer? Ué, isso é uma incoerência total do sistema. Nós damos aula, em grande parte, para que ele judicialize, e aí a gente reclama do excesso de judicialização. Os caminhos da jurisdição são outros. Nós estamos buscando, não é... Aqui, vou retomar o Iering. O direito é luta, que visa a paz. Não é? A paz social, a paz em casa, como eu fiz quando criei em 2014 a campanha da Justiça pela Paz em Casa. Eu dizia isso: se você tem paz em casa, você tem paz na vizinhança, você tem paz na sociedade. Nós precisamos de nos comprometer, não com a paz idílica, uma paz ideal, eu estou falando de viver em paz com o outro, que pode ser diferente, que pode ser até oposto, mas esta condição de um certo sossego psicológico, que leva ao social e tudo mais. Dentro disso, nós dizíamos, foi uma superação aprender que, se eu penso uma coisa e você pensa o oposto, nós dois
achamos que a calçada da sua casa era responsabilidade sua e eu acho que é minha, eu acho que é sua, você acha que é minha, então não vamos resolver isso na força. Vamos entregar isso para um terceiro, que é o juiz, e ele resolve. Só que agora, esse terceiro, que é o Estado juiz, ficou sobrecarregado e este conflito é gerado e cada vez mais fomentado. Qual é a solução? É conciliar, não é isso? Ter alguém que faz uma mediação para levar ao consenso. O direito é binário, alguém perde, alguém ganha. A conciliação é o contrário, ela é a construção de um denominador comum que nos faça continuar amigos, que nos faça continuar bons vizinhos. Quando eu era estudante, em outra encarnação quase, eu cheguei a ter professor que dizia em sala de aula que era melhor um mau acordo que uma boa demanda. Estou falando de 76, 77. Agora, hoje, o cidadão brasileiro aprendeu que ele quer ou um bom acordo ou uma boa demanda. Então, nós, professores, temos que combinar com os nossos alunos uma nova forma de dizer o direito, no caso concreto, de prestar a jurisdição e contar isso para a sociedade, não que ele queira mais entrar no escritório do advogado e dizer assim, eu quero que entre com a ação. Como o senhor já deve ter tido, como eu já tive na minha vida de advogado, alguns entram assim, doutora, eu quero que a senhora entre com a liminar. Não, meu filho, eu posso sair do fórum com a liminar, entrar com a liminar não há possibilidade. Ele quer algo rápido e que dê uma resposta a ele daquilo que é a sua demanda. E hoje, ainda hoje, já muito mais do que 20 anos atrás, mas me contam os advogados que alguns clientes acham que se conciliar, se foi feito um acordo, ele nem precisava de pagar honorários, porque não acha que isso seja trabalhoso, que é muito mais, não é, presidente? Muito mais você formar um concerto com você, né? Para chegar a esta fórmula que você não vai ganhar tudo, mas também você não vai perder, isso não vai demorar. Então, os ganhos sociais são muito grandes e é preciso que a gente aprenda a fazer isso e dialogue com a sociedade para dizer a ela que ir a juízo não é sempre a única nem a melhor solução, que há a possibilidade de fazer bons acordos. E nós, nas faculdades, temos que ensinar, agora não a litigar, mas nós temos que ensinar a conciliar. É outra forma de ver o direito. Presidente, há 15 dias atrás, talvez, eu fiz uma reunião com os meus assessores e eu sou extremamente chata com palavras, porque eu gosto das palavras. E eu levantei para eles, tenho aqui agora, acho que 25 palavras que são usadas com muita frequência em acórdãos, que eu sei que juízes usam, tribunais usam, mas que eu não quero que continue usando, porque a palavra é uma ideia que tem uma força subliminar. Como? Litigar, guerrear, o advogado fala, e muitas vezes o juiz também, a decisão vergastada, e eu perguntava para os assessores, vergastar é açoitar. Então, eu peguei essas 25 palavras para dizer que são comuns, mas que são ainda a ideia de que o direito substitui a guerra, não no sentido de não ter a guerra, mas de estar no lugar de. É isso. É muito comum o senhor ver o tempo todo a decisão guerreada, a decisão vergastada, a decisão atacada. É tudo uma ideia de luta, de conflito. Não. O que nós temos é que aprender que o direito é instrumento de paz, não de guerra. E a palavra, portanto, nossa mesmo, professores, que vamos formar os futuros advogados e os futuros juízes, traduzirem a ideia de um direito
que é para viver bem, com dignidade, cumprir a nossa vocação de sermos felizes. Não é para... a gente não quer sempre ganhar tudo no sentido de tirar do outro. Ninguém quer isso. A gente quer, no direito, poder viver bem, ser feliz. É isso que a gente quer. Então, esta racionalidade jurídica contemporânea haverá de ser a substituição desta guerreada, vergastada, atacada, o litigante, ex-adversa, quer dizer, a ideia permanente, e depois mando até para a OAB, só para a gente, como curiosidade, porque eu não tenho que falar que a decisão é uma decisão, o acórdão atacado, não, o acórdão questionado, o acórdão discutido, não precisa de ser um ataque. E a gente nem usa com essa ideia, mas o que passa na nossa cabeça, no fundo, é que é um duelo. Só que, ao invés de ser com a espada, a gente duela com as fases processuais. Então, eu acho que nós temos este papel. Primeiro, de contribuir nas faculdades para formarmos cidadãos. Eu, na semana passada, dizia para a turma que estava se formando e que ia fazer o exame da OAB, alguns, eu disse para um deles assim, não quero que você seja um excelente advogado, não quero que você seja um ótimo juiz, eu quero que você seja um ser humano feliz. Se você for, você certamente desempenhará bem seu papel, qualquer que seja ele. Eu não quero que seja só um adulto responsável que formou em direito e, por isso, tem de ser um advogado. Não, se você for infeliz, você não vai ser um bom advogado. Juiz, nem pensar, né? Porque juiz infeliz, pode imaginar que é um problemão. Não é? É o contrário, a gente tem que gostar do que faz e gostar da gente com quem a gente lida. Então, eu tenho para mim que as faculdades de direito agora têm um grande papel de repensar o que nós queremos do direito e passar para esses advogados. E aí, sim, nós podemos crescer, parece que são 1.800 faculdades, mais ou menos, que nós temos no Brasil, é um número enorme, mas também, se nós contribuirmos para amadurecermos civicamente esses estudantes, se eles se tornarem bacharéis comprometidos com o Brasil, com a democracia, com o próximo, eu acho que nós teremos este papel transformador, que historicamente foi da Ordem dos Advogados. Foi até do Instituto da Ordem dos Advogados, né, presidente? Porque o Montezuma não pensou só no cancelo. Pensou que os advogados tinham um papel como tem tido. Se a gente pegar as arcadas da São Francisco, a luta contra a escravidão, todas as lutas democráticas, então, nós tínhamos sempre um ser humano antes do cidadão e um cidadão antes dos advogados, e o compromisso permanente com outro ser humano. Eu acho que este é o papel da Faculdade de Direito numa democracia verdadeira. Ministra, eu estava agora me preparando para gravar um depoimento em memória do presidente Mário Sérgio Duarte Garcia, um vídeo que vamos passar amanhã na sessão do Conselho da Ordem, e vi um depoimento de um professor dizendo, do próprio Mário Sérgio, aliás, dizendo que Ulisses Guimarães, na hora de instaurar o comitê, falando em papel da OAB, né? E na hora de instaurar o comitê pelas eleições diretas, disse que na cadeira da presidência não deveria estar ele, Ulisses Guimarães, mas a Ordem dos Advogados que tanto lutou pela democracia. Exatamente. Eu estou aqui próximo a encerrar a nossa conversa dentro do horário estabelecido. Eu e a senhora somos muito atentos ao horário, mas eu não ia me perdoar se eu não fizesse uma última pergunta agora à ex-presidente do Tribunal Superior Eleitoral, que, aliás, também é responsável por uma das mais importantes decisões da nossa história, que é o fundo partidário respeitar também a participação feminina, né? E essas transformações tão difíceis que nós estamos implementando com tanta resistência. Mas eu não ia me perdoar se eu não perguntasse antes de me despedir, ministra, sobre voto eletrônico. A senhora acha cabível essa discussão do retorno do voto impresso, do voto por borderô, como nós tínhamos nos anos 90,
Como a senhora enxerga esse debate que estranhamente ganhou aí as ruas e as redes sociais? Eu não sei se é um debate, eu acho que, como eu disse, é uma fala. Não se debate algo que está dando certo e que é, de novo, uma matriz brasileira que o mundo inteiro olha com interesse, com admiração, com respeito. A urna eletrônica foi uma construção a que o brasileiro aderiu, e aderiu efetivamente porque tem a segurança. A urna passa por várias fases de comprovação da lisura, e todas públicas e todas transparentes. Agora, nos últimos tempos, e é da democracia, que aquele que ganha, e ganha porque o povo assim elegeu, não é eleição livre, sabe que, como ganhou, poderia perder. Isso depende do eleitor, não depende da urna, nem se ela é eletrônica ou não é eletrônica. Esse questionamento me lembra uma outra ética política, presidente. Uma vez perguntaram, logo depois de uma eleição, que o Milton Campos perdeu, foi governador de Minas e tal, e um jornalista perguntou para ele: governador, mas o senhor perdeu, por que o senhor perdeu? Ele falou: porque o outro teve mais voto. Simples assim. É da vida, e da vida democrática, que a pessoa disputa, tem que acreditar no sistema, e o nosso é um sistema que não, por mais que volta e meia alguém cogitasse se era verdadeiro, se dava certo, não se tem nenhuma comprovação. E aí são comprovações e auditorias feitas livremente, com independência, com autonomia, auditáveis. Nunca se teve notícia de nenhuma burla. Então, esse tipo de, como eu disse ao senhor, para mim, não é discussão, é fala. E aí precisa de saber a quem interessa esse tipo de fala e por que se interessa. Justiça Eleitoral é uma instituição brasileira respeitada. A construção desta opção eletrônica foi feita paulatinamente com a participação não apenas das instituições estatais, mas principalmente da sociedade brasileira, das universidades. Não há, portanto, razão para isso. Retrocesso de nenhuma natureza é boa, por uma razão simples. O que a gente busca na vida é o aperfeiçoamento institucional. Não é, de nenhuma forma, um retorno a situações que foram superadas porque não estavam dando certo. Eu vejo isto assim, como manifestações que não se explica do ponto de vista da eficiência, que é a busca de uma eleição, da segurança e da liberdade do voto do eleitor. Não se justifica nenhum tipo de indagação a esse respeito e, tecnicamente, juridicamente, socialmente, politicamente, é muito bem explicada a urna de forma ampla, de forma transparente, e, portanto, eu não imagino que haja outro caminho senão continuar no aperfeiçoamento e no esclarecimento, que precisa de ser feito mesmo. O cidadão precisa de, se alguém diz isso, ele saber por si, ele ter por si a informação da eficiência e da lisura do processo, que nunca foi questionado. Se o senhor pegar todos os períodos eleitorais, a gente sempre tem as pesquisas sobre a confiabilidade das instituições. Em geral, a Justiça Eleitoral é que está em primeiro lugar. Então, realmente, não há por que plantar-se uma desinformação para colocar de novo mais um fator de desassossego no cidadão brasileiro. Eu acho que o brasileiro merece respeito. Eu acho que todo ser humano no mundo merece respeito. Mas o brasileiro não pode viver para sempre sendo alvo de desinformações que levam a deformações, incluídas aí aquelas que se passam em detrimento da própria cidadania. Eu acho que o brasileiro merece respeito, o Brasil merece respeito. Estranho momento onde as poucas áreas onde avançamos muito estão sob ataque, mas, ministra, muito obrigado.
Muito obrigado de coração. Presidente, eu que agradeço enormemente o convite e, como disse, estar na Ordem dos Advogados é, para mim, estar em casa, sempre. Eu quero deixar esse testemunho à ministra Carmen Lúcia. Eu não conheço um convite recusado da OAB. Não, de jeito nenhum. Ontem eu estaria até no seminário, falei com o doutor Godofredo, doutor Godofredo, eu tenho um processo para resolver e a OAB, mas a OAB eu vou todo dia, eu tenho certeza que eu, nos meus melhores e piores momentos, e hoje o senhor ainda me fez lembrar de 15 anos atrás, vou ligar para o nosso ex-presidente Busato e contar a ele, que o senhor me fez lembrar de 15 anos atrás no Conselho Federal. No domingo, 15 anos, parabéns, ministra. Obrigada. Boa noite. Obrigado a todos. Boa noite, obrigada. Boa noite a todos. Boa noite.